Oi, olá, como é que vai? Tá tudo certinho por aí? Aqui é o Saulo e eu tenho uma pergunta pra você. Quem você pensa que você é? Bom, hoje eu vou finalmente falar sobre o que eu penso, né? Vamos finalizar essa trilogia aí de episódios sobre o fenômeno de gays evangélicos, gays de direita, enfim, gays anti-LGBT. Na verdade, eu fiquei com um pouco de preguiça de falar só sobre isso, né? Porque é um assunto meio chato, e tal. Mas eu vou pegar esse gancho para falar sobre um pouquinho, né, sobre identitarismo, identidade, já que eu tô pegando tanto nesse tema ao longo de alguns episódios, né, desde o momento que eu me apresentei aqui, eu tô falando um pouco sobre isso, na verdade. E eu queria já começar falando que eu não tirei da minha cabeça esse assunto. É um negócio que vem aí, que eu vi acontecer na internet, mas é aquele negócio, né, tipo, será que se eu desligar meu telefone, isso ainda vai ser um problema? E aconteceu que sim. Virou uma questão pessoal, quando eu comecei a ter contatos com outros homossexuais, principalmente, que não faziam parte da minha bolha e que estavam inseridos aí principalmente em um meio competitivo e bem delicioso, que é o meio corporativo, né? Minha grande experiência aí com o meio corporativo. E lá eu tive o desprazer de ter que desfazer todo o meu conceito, né? Mas também foi uma bênção, né? De desfazer todo o meu conceito de vale encantado, onde a gente é tão bem resolvido e tudo é amor, que eu tive que lidar, né, lá com gays que não eram a favor, né, eram contrários a muitas pautas que eu defendia e que eram a favor também de muitas pautas conservadoras também, né. E não só isso, mas eram declaradamente anti-LGBT, né, por mais estranho que pareça a princípio, né. E aí lá eu ouvi de tudo, né? Desde que bi é uma pessoa confusa, que a sigla LGBT fica aumentando o tempo todo, porque as pessoas são muito chatas e mimizentas, e comentários transfóbicos no geral, assim, que eu não quero nem ter que repetir aqui, né? Porque tudo isso parece que dói muito mais quando sai, parecia, né? Que doía muito mais quando saía da boca de alguém que acho que era pra ser, né? Ou pelo menos que eu achava, que eu imaginava, que devia ser um aliado meu. E foi aí que eu comecei a entender que não era bem assim. Eu fui apresentado a essa categoria, né, de homossexuais conservadores, que ultimamente parece que também estão saindo aí dos seus bueiros, né, e estão tomando coragem para sair falando coisas por aí, principalmente na internet, né, onde eles se unem aí também. E de início, eu queria saber de onde que vinha aquele ressentimento todo, né. Eu ficava querendo me perguntando, assim, querendo perguntar pra eles também, qual que era o gay que tinha ferido o pobre coraçãozinho daqueles jovens rapazes, pra eles odiarem tanto, assim, entre aspas, a própria comunidade. E depois de um tempo, eu acabei chegando numa resposta que era, embora a gente tivesse esse meio comum, esse aspecto em comum, a gente realmente não fazia parte de uma comunidade, né. E aí eu fui me dando conta que a comunidade também não é homogênea também, né. Existe muito de uma criação diferente, de uma classe social diferente, que vai influenciar também na forma com que a gente percebe as coisas. Então, mesmo no passado, já existiam, né, homossexuais que faziam parte de elites, tal, com grana, que construíram, sim, seus espaços, fizeram história, tudo. Mas mesmo assim, não eram eles quem lideraram os movimentos, né. Apesar de a gente colocar os méritos deles na história também, porque vale sim, são importantes também, né, porque houve de fato ali também uma quebra de paradigma social, tudo, e muitos deles, mas, né, muitos deles só foram descobertos como gays ou bis, depois que já tinham um espaço estabelecido. Então essa não foi a reivindicação deles, eles fizeram coisas, e apesar disso eles eram gays ou bis e tudo. E
Ou então eles construíram uma primeiro, né, uma posição de poder, estabeleceram uma posição de poder e só depois, né, foram se reivindicar, então, de tocar nessa pauta, né. E, muitos deles, né, só foram fazer isso também depois da morte, a gente só foi descobrir algumas coisas depois que eles morreram. E isso, é claro, tinha va diversos outros motivos, não só, né, a questão de pauta, de identidade, os tempos eram outros, né, existia muito mais riscos do que hoje em dia, tá, aparentemente. E o que eu tô querendo dizer aqui é que o movimento em si, o movimento LGBTQIAPN+, ele surgiu não dessas pessoas, ele surgiu de gente que estava apanhando na rua, né. Gente pobre de verdade, que não teve a opção de conquistar um espaço, não teve a opção de nascer com uma posição de poder para poder reivindicar um espaço. Então todas essas reivindicações, essas revoltas que foram acontecendo na base do soco, assim, do chute mesmo, de gente que, né, foi apanhando a vida toda. E aí foi que eu comecei a entender de fato que o movimento, né, essa sigla LGBT não era um traço de personalidade meio uma coisinha, assim, bonitinha, que de identidade da minha pessoa. Não tinha a ver comigo, né, mas era uma organização política que existiu aí durante muito tempo. Então foi aí que eu comecei a entender de fato que era isso que se tratava. E comecei a perceber também que na cabeça daqueles homens que eu estava lidando, não existia uma contradição neles odiarem a bandeira como movimento, assim, né, tudo. E esse ressentimento deles nascia exatamente da onde partia a minha ignorância, de nunca ter precisado se agarrar naquele grupo como uma questão de sobrevivência, nunca ter precisado entender que algumas questões ali que eles estavam talvez poderiam ter passado na vida, era uma mazela coletiva e não uma questão individual, né. Justamente porque eles também partem do princípio de que isso é só uma coisa, uma reivindicação de identidade, uma questão de personalidade individual de cada pessoa, tá. E de fato, muitas vezes isso acontece, né. Aconteceu comigo também por muito tempo. Por exemplo, né, é nítida a diferença entre o comportamento meu e o do meu irmão, assim, tá, que é um homem hétero, eh, enfim, cis. Eu, por exemplo, sempre precisei engolir muitos dos meus problemas. Eu sempre fui muito quieto, nunca me sobrou muito espaço para transgressão, assim, para imposição. Eu sempre tive o ímpeto de garantir que todos os aspectos da minha vida fossem perfeitos, tá? Então, meus estudos, a forma com que eu lidava com a casa, com a limpeza, com a organização, a forma que eu lidava com as pessoas, eu sempre tentei deixar todo mundo ao meu redor o máximo de confortável possível, então não entrar em conflitos, tá? Não causar muita discórdia, justamente para tentar controlar todos aqueles aspectos da minha vida e amenizar a única coisa sobre a qual eu não tinha controle, que era a minha sexualidade, entendeu? Para não causar mais desconforto ainda para as pessoas ao meu redor. E isso nunca foi uma preocupação para o meu irmão. Chega a ser engraçado a forma que ele se impõe no mundo, assim, em detrimento de mim. É como se todo mundo devesse coisas pra ele, sabe. É como se minha mãe, por exemplo, precisasse garantir tudo pra ele conseguir se manter, e seguir os sonhos dele, profissional, tudo. Desde despesa, conflitos que ela tem que resolver, limpeza, enfim, né, questões monetárias, tudo. E ele só precisa se preocupar com coisas mínimas, assim, que dizem respeito somente a ele, tá. E é claro, isso não tem só uma questão de sexualidade, tem muita coisa a ver também com a forma que ele foi criado para enxergar o amor maternal e mulheres no geral, enfim. Não vou entrar muito nesse aspecto, mas, tem muito dessa questão que eu tive que passar e que ele não teve também, sabe, na nossa criação. E isso dita muito sobre como a gente lida com a vida hoje, sabe. Ele nunca viu, por exemplo, nenhum problema em trazer pessoas em casa, sejam namoradas ou amigos. Pessoas que também passam muito tempo aqui, né, comem, sujam tudo, e somos nós quem fazemos a manutenção dessa casa, dessa vida, deixando as coisas funcionando, sabe. E eu, em quase 28 anos, nunca, jamais trouxe ninguém aqui, tá. Essa é uma parte da minha vida que eu decidi, por exemplo, que eles não vão ter acesso,
justamente por causa de uma questão que quando eu fui falar pelas primeiras vezes com a minha mãe sobre a minha sexualidade, eu tive uma resposta de que foi um pouco conflitante pra mim, de que ela sempre iria me amar, né, e nunca ia me maltratar em relação a isso, que ela me respeitaria, mas que ela nunca acharia isso algo normal, entende. E eu não tô falando isso como um ataque à minha mãe. Eu tô contando isso porque eu falei em um dos episódios anteriores, né, sobre fazer parte de um grupo, sobre manter relações com pessoas e como isso é importante, e muitas vezes manter relações com pessoas é um processo doloroso, durante bastante tempo, tá, precisa ser lapidado. E foi justamente quando eu comecei a entender que existia toda uma comunidade que passava por questões similares às minhas, assim, que eu também comecei a me impor mais sobre isso. E eu fui direto no extremo mesmo, para lidar com essas questões. Como se o fato das pessoas ao meu redor, não saberem lidar com uma pessoa LGBT entre elas, fosse o cúmulo absurdo. E eu passei, sim, a ser bem mais incisivo nos posicionamentos. Só que eu fiz esse processo não tentando estabelecer um diálogo, tá, não que as pessoas tenham que educar todo mundo ao seu redor, mas enfim, eu tô falando de relações íntimas, pessoais mesmo. Eh, eu fiz isso não tentando estabelecer um diálogo, mas um meio comum e tudo, eu fiz isso rompendo e me afastando dessas pessoas, sabe. E essa fala da minha mãe, ela foi algo que ficou na minha cabeça durante muito tempo. E óbvio, teve grande impacto na minha vida pessoal. Mas eu precisei, em algum momento, me lembrar que a minha mãe é uma pessoa, né. Ela é uma pessoa com crenças e limitações que não nasceu com a finalidade de me agradar o tempo todo. A nossa relação, ela foi construída não somente nas coisas que ela me forneceu, no que ela pode ou pôde me fornecer, né, nos serviços que ela me proporcionou ali durante a minha vida. Até porque hoje em dia eu não preciso mais, né. Mas houve ali muito embate, muita reivindicação de espaço, muita conversa, muita briga que precisou acontecer, tá, e entendimento dos espaços dela também e das limitações dela, sabe. E depois de anos ali remoendo e de passar muito tempo separado dela, e depois de voltar e passar por muitas coisas juntos, assim, dificuldades mesmo, ainda sobrou amor ali, sabe. Do nosso jeito, assim, a gente estabeleceu uma relação à nossa maneira, sabe. A gente não é melhor amigo, a gente não é confidente de segredos um do outro, a gente não é tão íntimo, assim, como eu vejo muitas pessoas sendo com seus pais, enfim. Eh, a gente se estranha, né, em muitos aspectos, a gente briga ainda, a gente diverge em muitas opiniões, mas ela é minha mãe, sabe. E ela não precisa ser todas essas coisas pra mim. Ela não precisa ser perfeita, sabe. Ela ainda é minha mãe, e a gente ainda tem uma relação, entende? Então, por favor, sabe, não entenda errado o que eu tô querendo dizer aqui. Eu não tô falando que a gente precisa aceitar violências, nem tentar esconder quem a gente é, só pra agradar e fazer parte de algum ciclo familiar enfim, de um grupo familiar, sabe. Eu entendo que algumas questões realmente são intoleráveis, assim, sabe. Não dá pra gente guardar e relevar. Mas dentro da minha realidade, eu preciso avaliar diversos aspectos que vão me fazer parte de um grupo, e isso nem sempre vai ser uma troca justa, assim, sabe, nem sempre vai ser homogêneo, sabe. A gente vai trocar frustrações o tempo todo. Eu tenho certeza também que eu não atendo todas as expectativas que as pessoas têm sobre mim o tempo todo, principalmente a minha mãe. Acho que ela tinha outros planos pra mim, sabe. E ela teve que lidar com isso, pra manter aí uma relação comigo também, sabe. E tudo bem, isso faz parte da minha reivindicação também, de quem eu sou, em detrimento de quem querem que eu seja, tá. Eu não sou capaz de fazer uma pessoa me aceitar por completo. Nesse aspecto da minha vida, é possível que eu nunca faça minha mãe, por exemplo, se sentir confortável com a minha sexualidade. E eu jamais vou conseguir tirar dela uma militante da causa LGBT, mesmo que eu tente muito, assim. Mas mesmo assim, com o tempo, eu fui aprendendo a entender as limitações dela e a encontrar ali outros pontos entre nós que torna
não somente possível, mas prazeroso existir uma relação ali entre a gente, tá? Que é baseada não em trocas materiais ou em serviços que ela faz pra mim, mas em amor entre ambas as partes, assim, mesmo dentro dos conflitos, mesmo dentro das nossas diferenças. O que eu tô querendo dizer aqui com tudo isso é que, mesmo eu não encontrando pessoas dentro da minha família que vão entender tudo sobre o meu universo, sobre esse aspecto da minha vida, sobre a minha realidade, eu preciso ser capaz de entender quanto disso é realmente uma limitação ou simplesmente um desinteresse da parte de alguém mesmo, sabe? Eu não espero, por exemplo, que minha avó saiba o que significa cada uma das letras da sigla, ou que ela saiba a diferença entre uma mulher trans e uma pessoa não binária, sabe? Eu preciso saber lidar com o fato de que essas coisas talvez não sejam nem de longe uma preocupação que passa na cabeça dela. E mesmo assim, eu preciso entender e conseguir enxergar nela uma pessoa com quem eu posso trocar afeto, conversas, uma pessoa com experiências, que tem coisas pra contar pra mim também, pra me ensinar. Foi justamente a arrogância da nossa juventude que empurrou tanta gente idosa pra um extremismo fantasioso, assim, e fanático, maluco, que a gente viu acontecer nos últimos anos com os nossos velhinhos, nossos idosos, sabe? E a gente parou de tentar estabelecer e de entender eles em algum nível e abandonou eles de algum jeito, sabe? E a única coisa que eu espero, de fato, das pessoas que estão ao meu redor ali, né, é estar cercado de pessoas que não são cruéis, sabe? Que não são ruins, mesquinhas, violentas, sabe? Porque, claro, isso daí já tá na linha do intolerável. O negócio é que, mesmo que eu e outra pessoa façamos parte, né, mesmo que em tese da mesma comunidade, entre aspas aí, do mesmo grupo social, não necessariamente essa pessoa vai ser uma aliada minha em todos os aspectos, sabe? É, e não só porque uma pessoa não faz parte do meu grupo e não entende de fato tudo sobre as minhas questões ou as minhas questões de grupo, assim, que em outros aspectos eu não tenho nada a ver com ela também, sabe? Acho que o ponto é um pouquinho esse. A gente não pode ter, né, assim, sabe, essa ideia de que só porque uma pessoa levanta a mesma bandeira que eu, por exemplo, a gente vai estar no mesmo lado em todos os aspectos. Porque ela pode justamente fazer parte da mesma comunidade, enfim, abraçar a causa LGBT de alguma maneira, mas em algum ponto ela pode, sei lá, ser, ter uma opinião diferente quando se trata de violência policial, por exemplo, ou de fim da escala 6 por 1, vamos por assim, sabe? Porque são outros aspectos, são outros pontos, assim, outras vertentes da nossa vida, sabe? Também, entende? E não é porque uma pessoa é LGBT que ela vai ser sempre progressista. E nem porque uma pessoa se diz progressista e de esquerda que ela vai ser e entender e respeitar o movimento LGBT, né? A gente tem bastante exemplo aí de cara, né, que super de esquerda, assim, que é completamente machista e homofóbico, tudo. E que é simplesmente contra pautas identitárias no total, sabe? Acha que não vale de nada, mas tá por aí falando, fazendo, enfim, falando besteira. Coisas violentas sobre mulheres e sobre LGBTs no geral, e não acha que isso seja uma pauta importante, sabe? E existe, de fato, um estigma, né, sobre questões identitárias, que é aquele negócio de quem sofre mais, né? Quem pode falar sobre determinado assunto, sabe? A gente precisa entender que algumas coisas, né, sobre os movimentos sociais, para compreender justamente que muitas das mazelas que a gente passa não são questões individuais. Muitos dos nossos questionamentos, das nossas inseguranças, das injustiças que a gente sofre, não são experiências únicas. Elas ressonam aí em algum aspecto dentro do espaço coletivo. E é para isso que serve alguma dessas pautas identitárias. Pra gente unir forças mesmo, sabe? Pra gente entender que algumas questões do nosso sofrimento, infelizmente, não vão ser preocupações de outras pessoas que não passam por isso.
Se a gente não junta isso num coletivo e não reivindica um espaço, enfim, isso não vira pauta social. Ninguém se importa, sabe? A gente precisa se fazer ouvir, sabe? Como um coletivo mesmo, para que isso vire alguma coisa, para tirar alguma coisa disso, sabe? Eu quero fazer um episódio para falar mais sobre esvaziamento de pautas, mas existe, assim, um espaço também, principalmente na internet, onde isso acaba virando uma competição de quem sofre mais, quem oprime quem, né? Principalmente no mundo do Twitter aí. E isso vai sim esvaziando a conversa. E na lógica do algoritmo, é interessante que as coisas sejam assim justamente porque a gente fica gritando e brigando uns com os outros para saber quem pode ou não falar o quê, né? E ninguém fala nada com nada, engaja muito naquilo e fica todo mundo se retroalimentando numa briga incessante. Então meio que precisa existir uma compreensão do que são essas questões identitárias para além da nossa personalidade, tá? Da nossa formação de sujeito, do grupo que a gente pertence. A gente não pode só se contentar em fazer parte de uma comunidade como se isso fosse um traço de personalidade nosso, né? Que é aquele ponto que eu levantei no começo. Em uma briga pelo seu espaço individual, assim, sem entender essas organizações como coletivas e políticas, né? Seja uma organização de quem você considera um aliado e de quem você considera um amigo, por exemplo, né? De quem não tá ali junto com você, fechado contigo. E a gente precisa entender a natureza da política, né? E coletiva das coisas nesse aspecto. De onde, como surgiu o movimento LGBT, por exemplo, como organização política de fato. Por que que ele existe, por que que é importante, quais são os impactos que ele teve na forma que eu me comporto e existo hoje, sabe? Quase como uma ancestralidade mesmo. Mas também preciso me lembrar que isso é uma parte do que me coloca, né, como cidadão na sociedade e existe outros recortes também, outras facetas de mim. Outras relações com outros grupos que nem sempre vão estar em consonância total um com o outro, tá? Ah, mas Saulo, você está falando sobre ser múltiplo, ser diverso em vários meios, assim, mas você falou esses dias que não existe sentido em ser evangélico e LGBT. Sim, eu mantenho o que eu disse. Porque mesmo com tantas divergências nos meus meios, eu preciso encontrar nessas várias facetas de mim um contexto coerente nas coisas que eu acredito e como eu compreendo a realidade, né? Eu não estou dizendo, por exemplo, aqui que eu vou romper completamente relações com os evangélicos que eu conheço. Mesmo eu sabendo, no fundo, a forma que muitos deles me enxergam. É óbvio que eu não sou nenhum idiota, né? Eu estabeleço uma relação de respeito e muitas vezes de amor, dependendo da intimidade que eu tenho com a pessoa. Em uma relação que vai funcionar para algumas coisas e não para outras. Foi o que eu disse, né? E eu posso ter uma mãe evangélica, por exemplo, com quem eu posso trocar lições de vida, afeto, conselhos, conversa. E mesmo assim, quando se tratar de assuntos envolvendo minha sexualidade, eu sei que talvez eu não tenha um aliado ali, sabe? Mas eu tenho outras pessoas, tenho amigos, tenho coletivo, tenho outras coisas, assim, sabe? Pra suprir esse movimento. Óbvio que eu vou impor com certeza meu espaço para existir ali de maneira confortável, sendo quem eu sou, mas também respeitando as limitações de compreensão e crenças, enfim, dessa pessoa, sabe? Desde que não exista um espaço de violência ali, a gente consegue conviver. E assim a gente segue vivendo em sociedade. Eu não sei se eu tô me fazendo claro nesse episódio. Parece que eu tô falando e não tô falando nada. Então, voltando para o assunto principal, que eu queria que você entendesse, caso você ainda esteja me ouvindo aqui, é que infelizmente sempre vão existir pessoas que existem dentro dessas contradições de perseguir um grupo que surgiu justamente com a proposta de deixar essa pessoa livre para existir como ela quiser. E infelizmente, cada um faz o que quiser com essa liberdade, sabe? A gente precisa entender que para muitas pessoas, poder se afirmar como parte de ter determinado grupo, seja esse um grupo de pessoas consideradas por ela importante, bem-sucedida, um grupo religioso, etc., isso vai envolver romper ou até mesmo perseguir outro grupo de pessoas. Vídeo episódio sobre Bíblia e homofobia, sabe? Enfim, não sei se eu tenho uma conclusão para muito além disso. Viver em sociedade, viver em grupo não é fácil, é muito difícil.
Nem sempre todo mundo vai existir em harmonia com todos os nossos aspectos, mas às vezes a gente precisa manter um mínimo de respeito, lidar com frustrações para mantermos nossos laços, né? E de novo, lidar com frustração é muito diferente, tá? Existe um abismo de diferença entre lidar com frustrações e aceitar uma violência, tá? Uma ignorância. Entre dar espaço para as pessoas falarem besteira por aí, tá? Não se façam de malucos e não sejam idiotas, por favor, né? Eu tô esse tempo todo falando que a gente precisa ser mais disruptivo, que a gente não precisa ficar abaixando a nossa cabeça pra ninguém, sabe? O que eu tô querendo dizer é que isso não significa romper com os nossos laços em detrimento disso, sabe? A gente precisa entender quem são os nossos aliados e quem são os nossos inimigos, às vezes, tá? Não é porque uma pessoa se parece com a gente em algum aspecto, que ela vai estar fechada conosco em todos aqueles aspectos que a gente gostaria, tá? Acho que o principal é esse, assim, sabe? A questão identitária é importante, fez muita gente se organizar coletivamente e entender, né? Se entender como parte de um grupo social, mas isso não pode ser levado ao ponto de eu versus o outro, assim, sabe? Nesse sentido. De quem faz parte de mais minorias ali pra poder, enfim, se reivindicar em algum espaço, tá? Talvez confuso, não sei. Espero que eu tenha feito algum ponto aqui do que eu queria falar. Mas eu botei tudo pra fora, é o que importa, tá? Me sinto leve, tá bom? Então, se você ficou até aqui, muito obrigado, um beijo e até a próxima, tá? É isso. Ah, só um disclaimer aí no final, pra dizer que talvez tenha ficado parecendo que eu quis dizer isso, mas só pra esclarecer, a minha mãe, apesar dessa pequena divergência que a gente tem, ela é uma pessoa muito, muito, muito carinhosa, tá? Ela é ótima, beleza? Então, só pra deixar bem claro isso. Embora não precise, não demande grandes afetos dela, assim, hoje em dia, ela continua sendo uma pessoa muito carinhosa, tá? Então é isso. Esse episódio eu espero que não chegue nela. Mas, de qualquer maneira, um beijo, mãe. Te amo.